Aleluia! Graças a Deus. Glória ao nome do Senhor. Paz seja convosco, meus irmãos. Amém? Vamos então desfrutar da presença do Senhor no nosso meio. Nós vamos abrir a palavra de Deus, 1 de Pedro capítulo 1, versículo de número 12. Capítulo 1, versículo 12. Aos quais foi revelado que, não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam estas coisas que, agora, vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Vamos orar. Nós vamos dar seguimento à palavra conforme nós estamos fazendo às terças-feiras, então, de onde paramos na última semana, vamos continuar hoje. Feche os seus olhos e clame ao Senhor. Peça a Ele que te dê entendimento. Peça a Ele que unja seus ouvidos. Que a palavra de Deus seja recebida por corações sensíveis, por corações famintos da verdade de Deus. Fala conosco nesta hora, Senhor. É o clamor da igreja, meu Pai. Fala conosco nesta hora. A Tua palavra, a Tua presença inundem este lugar, inundem nossa mente, nossa alma, todo o nosso ser. Nós estamos aqui, Deus, para nos apresentar diante de Ti, como, ó Deus, uma terra fértil, preparada para receber a semente que é a bendita palavra do Senhor. Trata conosco, Espírito Santo. Tu tens liberdade neste lugar. Somos o Teu povo reunido aqui pelo Senhor mesmo. Então que esta seja uma noite de grande proveito, de grande crescimento, de experiência profunda com o Senhor. Para a glória do Senhor, meu Pai. Em nome de Jesus. Graças a Deus. Por favor, pode se assentar no seu lugar. Quando nós começamos aqui a partir do versículo de número 10, nós estamos vendo que o apóstolo Pedro está focando na experiência da salvação. É disso que ele está falando nesse momento. Ele já falou desde o início, desde o primeiro versículo, enfatizando várias coisas. Mas a partir do versículo 10, ele está enfatizando a salvação. Nos versículos anteriores, ele enfatizou a fé genuína. E ele esclareceu que essa fé genuína, ela se torna genuína por conta do processo de refino, de purificação, que ele compara com o que acontece com o ouro, que é submetido às altas temperaturas da fornalha, do fogo, para que ele então perca as suas impurezas e se torne um ouro, não mais ouro do que era antes, mas só ouro, somente ouro. Então, quando ele fala da fé salvífica, a fé que representa uma experiência de salvação, eu preciso que você olhe para mim, por favor. A fé que representa de verdade uma experiência de salvação, de conversão mesmo, aonde a alma apreendeu a verdade do Senhor, ela pode não ter informações detalhadas teologicamente falando, mas ela está segura de ter sido encontrada pelo Salvador e de agora estar de posse da autoridade do senhorio de Jesus Cristo. Então, essa é a fé salvífica, a fé que ela está introduzindo essa pessoa nesse relacionamento com o seu Salvador. Essa é uma fé que vai dar sustentação a essa pessoa, passe ela pelo que passar nesse mundo. Ela vai permanecer salva em Cristo Jesus, porque se trata de um relacionamento. Ela não está crendo em teorias, ela não está crendo em teses, e nem em experiência de terceiros. Ela está vivendo a sua própria experiência com Deus. Por isso é uma fé constante, resistente. É uma fé que não significa que essa pessoa não sofra quando ela passa por tribulações e por aflições. Ela sofre porque é um ser humano, como qualquer outro. Mas essa é uma estrutura espiritual tão sólida, que é o que o salmista vai dizer lá no Salmo. Ele diz assim, que os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, firme permanece para sempre. Não significa que por conta dessa fé, a pessoa está blindada, protegida de ter que passar por aflições ou por tribulações. Às vezes será exatamente o contrário.
Ela será exposta a tentações e provações e perseguições das mais severas. Mas justamente para quê? Para consolidar a sua experiência de fé. Para que ela veja que, de fato, está em pleno funcionamento essa experiência que ela tem com Cristo Jesus. Que não é produto, não é resultado de conversa de homens, mas de um encontro real e poderoso que ela teve e tem tido diariamente com o próprio Salvador. Então, quando o apóstolo Pedro está falando dessa fé genuína, ele está falando dessa fé que progride, que amadurece, dessa confiança em Deus, que não se abala quando as adversidades vêm. Não é essa a resposta que a fé genuína dá às adversidades, colocar Deus sob suspeita. Mas se o Senhor está comigo, por que eu estou passando por isso? Mas se eu, de fato, encontrei a salvação em Ti, por que eu estou passando por isso? Não, essa é uma fé imatura, inexperiente. A fé genuína e madura, diante das adversidades, ela fixa os seus olhos em Cristo Jesus até que passe a tempestade. Ela não crê que as tempestades não virão, ela crê que as tempestades passarão. Então, ela não está na expectativa da tragédia, ela está na expectativa do livramento. Um livramento que pode vir na forma de a solução do problema que lhe aflige ou a morte, em função até do mesmo problema. Mas terá sido, enfim, um livramento, porque ela estará eternamente nos braços do Senhor. Então, é uma confiança que ou eu desenvolvo em Deus, ou eu serei crente em Cristo Jesus por pouco tempo. Ou a minha fé em Cristo, ela realmente se traduz num relacionamento profundo, firme, permanente, íntimo com Jesus Cristo, meu Salvador, ou eu só suportarei por uma temporada e por fim vou naufragar. Então esse assunto deveria ser do máximo interesse de todos nós, porque creio que é do máximo interesse de todos nós estar incluídos naquilo que Jesus falou: os que perseverarem até o fim serão salvos. Então me interessa estar incluída nesse grupo. Isso vai requerer o que de mim, Senhor? Vai requerer que eu me deixe moldar, porque eu preciso aprender a ter um relacionamento com Deus que seja inabalável. Eu posso viver situações das mais variadas e variáveis e que podem trazer variações por várias áreas da minha vida, mas nada pode variar a minha experiência com Deus. Nada pode transformar isso de solidez numa coisa frágil. Pelo contrário, quantas semanas se somarem, meses se somarem, anos se somarem, essa nossa confiança em Deus, ela precisa estar mais aprofundada ainda, porque cada nova situação vai nos dar uma nova experiência com o quanto Ele é confiável. Não há ninguém mais confiável do que Ele. Ele nos dá promessas e Ele cumpre as suas promessas. E nós deveríamos entender que o apóstolo Pedro está dizendo que esta experiência que se traduz nessa confiança, nessa fé genuína, nesse comportamento regular na presença do Senhor, sem altos e baixos, sem inconstância, sem hora temperatura máxima, hora na maior geladeira, sem nada disso. Essa é uma experiência que está indo no sentido e no rumo e na direção necessária para garantir que essa pessoa, ela viva na terra o tempo que for e as circunstâncias que for, mas ela está firmemente plantada na presença do Senhor. Então, quando ele está conversando sobre isso, ele diz, é isso que vai te levar para o estágio final, que é a plenitude da obra da graça. A plenitude da obra da graça na minha vida não foi meramente me libertar dos vícios, me libertar das imoralidades, me libertar das idolatrias, me libertar de tantas e quantas coisas que eram desajustadas no meu comportamento mediante a santidade e a perfeição de Deus. A obra plena da graça de Deus será o momento da redenção do meu corpo, quando ele será transformado, glorificado, para nunca mais estar acessível a tentações, a provocações, a qualquer tipo de pecado ou de
fraqueza moral, ética ou espiritual. Então, nós estamos caminhando para essa experiência final da obra da graça. E nós precisamos estar indo e sendo levados pelo Espírito de Deus, com muita tranquilidade, com muita segurança, mesmo que algumas partes do caminho sejam difíceis de seguir, mas nós iremos, porque Ele está diante de nós, e Ele está dentro de nós, e a experiência que nós temos, digo e repito, é com o próprio Cristo, o próprio Salvador da nossa alma. Então, aqui no versículo de número... A partir do versículo de número 10, ele vai falar sobre esta salvação, ele vai focar na salvação. E ele vai dizer assim, sobre essa salvação vos falaram os profetas lá no passado. Nós falamos isso semana passada. Mas enquanto eles falavam lá no passado, eles próprios não compreendiam como que aquilo se cumpriria. O que eles discerniam é que aquilo sobre o que eles falavam não era para a experiência deles próprios e nem das pessoas que na terra estavam no seu tempo. Eles discerniam que aquilo era para uma outra época. E aí o apóstolo Pedro está conversando com os cristãos do primeiro século e dizendo, aquilo que os profetas anunciaram lá é o que vocês estão recebendo hoje. Mas os profetas não estão aqui para anunciar para nós hoje. Eles anunciaram essas coisas da graça lá, e a geração deles passou, eles passaram, eles morreram. E as pessoas que os ouviram também morreram. Então, como assim a mensagem deles é para nós? Como que ela chegou até nós? Ela chegou até nós pelo mesmo Espírito, que lá atrás usou os profetas para entregar essa mensagem aos daquele tempo. Hoje o mesmo Espírito, não os mesmos profetas, mas o mesmo Espírito, a mesma mensagem. Só que não mais os mesmos homens, porque os homens se vão, mas a mensagem fica. Porque os instrumentos que Deus levanta, eles se vão, mas a obra de Deus não para. Então, houve uma etapa da obra de Deus, em que era a etapa da anunciação por boca dos profetas, de uma época, de uma era, de uma fase na história do relacionamento de Deus com a humanidade, em que ia se estabelecer aquilo que desde o princípio está sendo proclamado, a redenção da humanidade, o processo da redenção. Ora, se na época dos profetas, o que se tinha, o que Deus ofereceu por meio do ministério de Moisés foi a lei, e a lei não redimia ninguém, e a lei não transformou aqueles israelitas em novas criaturas, a lei não fez deles pessoas regeneradas, a lei não corrigiu a corrupção na alma deles, tanto que eles mantinham regularmente os sacrifícios que eram necessariamente repetidos, por quê? Porque a conduta não mudava, não havia regeneração, eles não se tornavam novas criaturas. Então o Senhor, por boca dos profetas, dizia, haverá um tempo em que vai haver um outro estágio, esse é intermediário, mas vai chegar o próximo, e no próximo sim, eu vos darei um novo coração, eu tirarei o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Aí o Senhor estava falando dessa nova espécie de pessoas que haveriam na face da terra, justamente por conta da experiência da redenção em Cristo Jesus. Sobre isso os apóstolos agora pregavam. Pedro está conversando aqui com os cristãos, dizendo que isso que eles pregavam lá no passado, os profetas, é para vós. Como que vocês ficaram sabendo disso? Por conta daqueles que o Espírito Santo hoje levantou para poder pregar para vocês e explicar para vocês a veracidade daquilo que lá atrás os profetas tinham falado. Então aqui o apóstolo Pedro está mencionando o ministério dos apóstolos. Porque quem estava pregando para aquelas pessoas diante de Pedro? Não eram os profetas. A mensagem era a mesma. Mas o ministério dos profetas do Antigo Testamento já havia cumprido o seu papel. E agora eles ouviam a mesma ministração, com acréscimos de entendimento, porque as coisas agora haviam já acontecido, a redenção já havia sido executada lá na cruz do Calvário. Então agora aquilo que os profetas falaram de uma forma profética, muitas vezes com ilustrações que eles mesmos discerniam, agora os apóstolos diziam, lembra quando os profetas falaram disso, viu o que aconteceu com Jesus? Se cumpriu no Cristo, se cumpriu em Cristo, se cumpriu na pessoa de Jesus Cristo. Os apóstolos pregavam. E os ouvintes que agora recebiam a carta de Pedro representavam quem? Os ouvintes que se tornaram essa nova espécie caminhando na face da terra. A igreja, os redimidos, os salvos. E quando eu digo isso, eu estou me referindo a qual igreja?
Você talvez me diga, mas são tantas, qual delas a senhora está falando? Não são tantas. Quantas igrejas Jesus estabeleceu na terra, meus irmãos? Uma única igreja. Ele não usa a expressão no plural, uma única igreja. Mas então qual delas? Eu preciso então descobrir qual delas para eu ir para ela. Porque então significa que só ela está salva. Qual que é esta? Eu estou falando de uma denominação? Eu estou falando de um povo. De um povo que experimenta a fé salvífica, a fé que realmente é uma experiência de salvação. Onde é que está esse povo, então, que tem a experiência da fé da salvação? Ora, eles estão espalhados em todas as igrejas. Tem um pouco deles nesta igreja, tem um pouco deles na igreja da outra rua, do outro bairro, da outra cidade, do outro estado, do outro país, do outro continente. Tem deles em tudo quanto são denominações. Mas não há uma denominação que tenha só gente com esse tipo de fé. Infelizmente não tem. Todas as denominações, todas as congregações locais, elas têm na sua membresia pessoas que são parte desse grupo, de gente que já está vivendo essa experiência da fé que realmente é a demonstração da sua experiência profunda com Cristo. E já tem outros em todas essas igrejas que, embora digam que tem fé, e tem mesmo. Tem fé, mas não é a fé que salva. Eles têm fé porque eles dizem assim, eu creio em Deus. Isso é fé. Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Isso é fé. Eu creio que Jesus Cristo nasceu de uma virgem, que Ele morreu e ao terceiro dia Ele ressuscitou. Isso também é crer, isso também é fé. Mas não chega a ser uma fé que salva. Não chega a ser uma experiência que salvou essa pessoa. Como assim? Como assim? Há muitos lá fora que nunca pisaram numa igreja e também creem. Pois a Bíblia diz que o próprio Satanás crê. E ele não é salvo porque crê, porque acredita nisso. A fé salvífica é a fé da experiência com o Salvador, que é anunciado, primeiramente foi anunciado pelos profetas e posteriormente pelos apóstolos. E hoje são anunciados por quem? Essa obra da redenção do Evangelho por meio de Cristo Jesus. A gente poderia dizer assim, nós agora estamos desprovidos, porque já passou a era dos profetas, já passou a era dos apóstolos. E a nós, então? O que sobrou para nós? Sobrou a pregação inteira. Ela está inteira na minha mão agora. Ela está inteira na sua mão agora. Nós somos a geração que temos a revelação completa na nossa mão. Os do Antigo Testamento tinham uma parte da revelação, aquela que podia ser concedida a eles naquele tempo. Por isso, às vezes, eles ministravam coisas que nem os que ministravam estavam entendendo. Eles próprios ficavam imaginando, não, eu tenho certeza que foi Deus que mandou eu falar, mas como será que Ele vai fazer isso? Diz aqui o texto. Diz o apóstolo Pedro, os profetas lá atrás pregavam essa mensagem e eles mesmos ficavam inquirindo como ou em que ocasião de tempo Deus vai fazer acontecer essas coisas. Eles mesmos não sabiam. Depois vieram os apóstolos, e eles estão aqui ministrando a interpretação daquilo que os profetas anunciaram, porque os eventos já haviam acontecido, o menino já vos nasceu, ele havia se tornado homem, ele foi levado ao madeiro como um cordeiro mudo, ele ressuscitou de fato ao terceiro dia, ele foi assunto de volta aos céus, ele enviaria o Espírito Santo, e realmente ele já havia enviado, e agora está se espalhando pela face da terra um novo tipo de ser humano, um novo tipo de gente, com uma experiência de fé que ela é facilmente observada. São pessoas que elas têm um relacionamento com o seu Salvador. Embora esse seu Salvador não possa mais por elas ser visto e nem tocado. No entanto, de fato, elas andam com Ele. Elas dizem que seguem a Ele e elas seguem de verdade. Jesus falou para as pessoas a quem Ele convidava durante o seu ministério na terra. Ele chamava e disse, vinde a mim, sejam meus seguidores. Alguém diria assim, fácil. Quando o senhor for para Cafarnaum, eu vou para Cafarnaum. Quando o senhor for para Jericó, eu vou para Jericó. Quando o senhor for para a cidade de Jerusalém, eu vou para a cidade de Jerusalém. Vai ser fácil segui-lo. Ele está na terra, ele está caminhando. É só a gente ficar atento, ver para que curva ele fez, ver se virou para a direita ou para a esquerda, e segue Jesus Cristo. Mas acontece que ele não está mais fisicamente na terra. Mas ele continuou dizendo. Ele disse, segue-me, segue-me. Então, Senhor, como que eu posso te seguir? Ele não está fisicamente, mas ele está na terra. Tão real e poderosamente quanto estava, quando o estava fisicamente. Como é que nós podemos segui-lo hoje?
Nós podemos segui-lo conhecendo a sua palavra e discernindo a voz do seu Espírito na nossa alma. Então essa é a experiência que confirma que a fé é salvífica. Quando eu sou um seguidor de Cristo hoje. Eu sou um seguidor de Cristo hoje. Eu vou na igreja evangélica, mas isso não é garantia. Nem todo mundo que vai à igreja evangélica é de fato um seguidor de Cristo. Porque se assim fosse, não haviam tantas histórias escandalosas pontuando a vida de pessoas que frequentam igrejas evangélicas. O que comprova se uma pessoa tem hoje um relacionamento de salvação com Cristo Jesus? Ele é um seguidor de Cristo no seu modo de viver. O seu modo de viver apregoa, anuncia na sociedade que essa pessoa tem um relacionamento com o seu Cristo, com o seu Salvador. Ele é o Senhor da sua vida. Ela faz coisas que ninguém mais faz. Ela deixa de fazer coisas que ninguém mais deixa de fazer. Ela é diferente dos demais. Ela é diferente dos que não seguem. Simplesmente porque o seu Senhor, o seu Salvador, lhe guia por um caminho ético diferente dos outros. A ética das outras pessoas lhes faz concessões, lhes permite coisas que a ética que Cristo estabelece para os seus seguidores não permite. Então a ética da pessoa cristã mostra que essa pessoa tem um relacionamento com Cristo. Ela respeita o seu próximo. Ela só fala a verdade. Ela cumpre seus compromissos. Ela é correta, ela é corretíssima. Ela é aquela pessoa detalhista em ser correta com o seu próximo. Por que ela é assim? Porque ela segue Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo, o seu Salvador, o seu Senhor, é o exemplo para ela. Ele não é exemplo apenas como um personagem histórico, porque ele não está detido na história. Qual foi o tempo da história dele? 2000 anos atrás, ele não está lá, ele não ficou preso lá, ele está aqui, hoje. E hoje ele tem a sua mensagem para a ética do crente de hoje. Então a sociedade, a mídia e todas as filosofias podem fazer concessões e dizer o que importa é o você, é o ser, é o ego, é você estar bem, se sentir bacana. Então se para isso você precisa mudar natureza, se para isso você precisa fazer concessões morais e éticas, então o faça, porque você é o centro do universo e o que importa é que você seja feliz e esteja realizado. Essa pode ser a mensagem que prevalece no mundo hoje, mas o cristão segue a contracultura da sociedade, porque a palavra de Jesus não muda. Ele disse: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. O princípio ético dele está impregnado na vida dos que seguem a ele. Sabe, os princípios morais que ele estabelece fazem parte e são o mecanismo que configura o nosso comportamento da sociedade. Sabe, o cristão, ele é gente igual a qualquer um. E ele tem clamores no seu corpo, ele está diante de mensagens subliminares o tempo todo, que evocam imagens, que evocam fantasias, que levam e suscitam na carne desejos e vontades. Ele é um ser humano como qualquer outro, mas ele tem freio. Ele tem limites, ele tem ferramentas que fazem limites para a sua conduta, e ele se submete a elas, porque ele sofreu uma lavagem cerebral, porque diante dele estão homens que estão lhe dominando, como se ele fosse uma presa fácil. Não, porque ele vive um relacionamento com Deus, ele anda com Deus na terra. As pessoas viram e falam: não, mas é normal, todo mundo faz isso. A pessoa vira e diz: é normal para todo mundo que não tem um relacionamento com Cristo. O meu relacionamento com Cristo é a lei que determina como que eu vou viver nessa terra. Então, a fé que é genuína, que é salvífica, ela se traduz no comportamento. O apóstolo Pedro está conversando com aquela igreja, com aqueles cristãos, e diz para eles: aquilo que os profetas anunciaram, as pessoas ficaram admiradas pensando: mas será que vai ter gente assim na terra um dia? Eles ouviam e parecia uma coisa tão fantasiosa. Agora Jesus Cristo veio e demonstrou todo o poder da graça, e ele executou todo o plano da redenção. Está tudo consumado, disse ele lá no Calvário. Portanto, agora nós, os apóstolos, nos achegamos diante de vocês e vos anunciamos o evangelho da redenção, que está todo ele focado na pessoa de Jesus Cristo,
que não precisa fazer mais nada para redimir o homem, ele já fez tudo o que precisava ser feito. Agora você que atende ao convite dele para a redenção, deixe-se redimir por Jesus Cristo, teu Salvador. Entregue-se a Ele, renda-se a Ele. Não apenas para que Ele expurgue tuas doenças físicas, não apenas para que Ele resolva teus problemas judiciais, não apenas para que Ele faça tudo o que seja conveniente para o seu bem-estar, mas acima de tudo, para que Ele transforme você numa nova criatura. Para que Ele imprima no seu coração, na sua alma, no seu caráter, lei nova, leis novas, princípios novos. Que essa sociedade toda vai ficar sem entender, por vezes zombando de você, questionando de você, desacreditando de você. E eles podem pensar o que pensar e dizer o que dizer, mas você sabe. É como Deus tem trabalhado na sua vida. É como Deus tem feito de você um novo homem, uma nova mulher. A sua experiência com Deus, você sabe qual é. Eu sei qual é a minha. Você sabe qual tem sido a sua. Amém, meus irmãos? Nós sabemos por que eu sou um crente em Cristo Jesus. Nós conseguimos responder isso? Alguém aqui consegue? Você consegue com muita clareza dizer por que eu estou seguindo Jesus Cristo? Você conhece teu Salvador, caminha de verdade com Ele, tem comunhão com Ele. Então você sabe do que Pedro está falando quando está conversando aqui com aquele grupo de pessoas. Ele está dizendo assim: vocês estão vivendo a época, a fase do plano da redenção, que é quando é a plenitude, sabe como é que é? Tem pessoas que elas têm essa bem-aventurada oportunidade de ouvir a ministração do Evangelho e de receber na sua vida tudo que o Evangelho lhe promete. A redenção, a justificação perante os tribunais celestiais, tendo toda a cédula que era contrária a você rasgada diante do juiz eterno, a tua dívida passada toda resolvida, só porque você ouviu falar de Jesus Cristo, e você abriu o teu coração e falou: eu me rendo, Senhor, eu precisava era disso mesmo, eu precisava de salvação. Sabe por que eu fiz tudo o que fiz e vivi do jeito que vivi? Porque eu estava morto, eu estava perdido, eu estava condenado, e eu não podia resolver essa situação minha, mas o Senhor é o meu remidor, resgatador. Quando nos foi apresentado o Evangelho, nós que hoje podemos dizer que temos essa fé salvífica, que somos a igreja, o corpo de Cristo, quando nos foi apresentado o Evangelho, nós poderíamos ter respondido assim: não me interessa. Podíamos ter respondido assim, talvez tenhamos feito isso por um tempo, mas finalmente chegou o dia em que nós quebramos aquela dureza e aquela arrogância do nosso coração e demos a resposta correta à oferta graciosa de salvação que Deus nos fez. E nós dissemos: eu preciso, Senhor. Sabe, Senhor, eu necessito. Eu preciso ser salvo e eu não posso me salvar e não há quem possa me salvar. Só Jesus Cristo é o mediador entre Deus e os homens. Então eu quero Jesus Cristo para ser o meu Salvador. Só porque nós falamos isso, aconteceu uma transformação tal nas nossas circunstâncias espirituais, que a palavra de Deus diz através do apóstolo Paulo na carta aos Colossenses, que diante dessa resposta, nós fomos pelo Pai transportados do reino das trevas para o reino da luz. O que isso significou para nós? Foi como se nós tivéssemos despertado, nós começamos a enxergar coisas que antes nós não enxergávamos, começamos a entender coisas que antes nós não entendíamos, nós começamos a nos envergonhar de coisas que antes não nos envergonhavam. Nós começamos a ver dentro de nós uma sede por Deus que antes não existia. Isso tudo por quê? Porque nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Então o apóstolo Pedro está dizendo: vocês estão vivendo o tempo da plenitude da obra de Deus na vida dos homens. O próximo passo é a glorificação. Você agora está no estágio de alguém que foi alcançado, foi redimido e está no processo da santificação. Que alguém pode dizer: ninguém consegue isso. Isso não é coisa que o homem faz, é coisa que o Espírito Santo faz no homem que pertence ao Senhor Jesus Cristo. E aí que entra a demonstração de que eu estou salvo.
eu estou sendo transformado, santificado pela palavra e pelo Espírito Santo. É o que Pedro está dizendo. Olha só o versículo 12. Ele está falando assim, está lá. Aos quais foi revelado que não para si mesmos, mas para vós, eles, os profetas, ministravam estas coisas que agora, a vocês, foram anunciadas por quem? Pelos apóstolos, aqueles que o Espírito Santo, enviado dos céus, enviou para pregar a vocês o Evangelho. Aí ele finaliza dizendo assim, para as quais coisas os anjos bem desejam atentar. Olhe para mim então e preste atenção nessa porção. Você sabe que aqui o apóstolo Pedro está citando um grupo de seres que não são muito frequentemente citados nas Escrituras. E o que ele diz aqui a respeito do comportamento dos anjos é muito interessante de nós entendermos agora. Porque quando o apóstolo Pedro está mencionando esses anjos, nessa porção das Escrituras, ele está mencionando os anjos celestiais. Não os anjos malignos, mas os anjos celestiais. E ele está dizendo que os anjos estão observando a igreja. Estão observando a minha experiência de redenção. Estão observando a sua experiência de redenção. Por que os anjos estão tão atentamente nos observando? Desde a redenção executada lá no Calvário. E a partir de quando o Evangelho começa a expandir pelo ministério dos apóstolos. Então Pedro está dizendo, os anjos estão atentamente observando esse processo na vida de vocês, os que vão sendo salvos. O que eles estão procurando enxergar, ou encontrar, ou conhecer nessa observação? Eu quero só que você se recorde que os anjos são criaturas feitas por Deus, muito anteriormente de Deus criar os seres humanos. Então significa que eles estavam testemunhando o momento em que Deus criou a espécie humana. E eles sabem que Deus criou a espécie humana não para ser o que a espécie humana se tornou. Deus não criou os homens para que eles se tornassem corruptos, violentos, imorais, ignorantes das coisas espirituais. Deus não criou a espécie humana para isso. Deus fez o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. Deus fez o homem para andar com Deus na terra. Deus fez a espécie humana para ser uma espécie diferente de tudo quanto era ser vivo que existia até então. Ele fez todos os seres vivos existentes, inclusive os anjos. Mas ele quis fazer uma outra espécie, totalmente diferente de tudo que havia. E ele fez os seres humanos, à sua imagem, conforme a sua semelhança. E não os fez para ser e viver, conforme passaram a ser e passaram a viver. Você se lembra que lá no Éden já acontece a queda. Lá no Éden, o homem, ali representado pelo primeiro casal, já desvia do projeto inicial. O projeto original de Deus para a espécie humana não era que o ser humano se tornasse no que se tornou, mas que o ser humano realmente refletisse a semelhança com o Deus perfeito e todo-poderoso. Acontece que a queda desvirtuou a personalidade humana, desvirtuou o caráter humano, e a coisa começa ali no Éden do jeito que você viu. Uma regra, uma ordem foi desobedecida, e então aconteceram as consequências que a gente sabe, mas isso não ficou só, o estrago não foi só esse. A intensidade da corrupção foi aumentando. Ela foi aumentando tanto que pouco tempo depois acontece de Deus fazer uma avaliação do comportamento do homem na terra, e ele chama um homem chamado Noé, ele diz, é chegado o fim de toda a vida na terra, é chegado o fim, chega. O homem está extremamente corrompido. O ser humano, a espécie humana está totalmente desviada do projeto para o qual foi criado. Então eu vou enviar o dilúvio sobre a terra e todos vão perecer. Construa então a arca e dentro dela abrigue-se você, sua esposa, seus filhos e as suas noras. E assim foi. Você conhece o relato do dilúvio. O que aconteceu com toda a população da terra naquele momento, exceto as 8 vidas humanas dentro daquela arca e os animais ali também. Todos pereceram pelas águas do dilúvio. Ótimo, nova oportunidade. A espécie agora consegue, diante de uma demonstração dessa do juízo de Deus, agora eles vão se corrigir, agora eles vão voltar ao projeto inicial, eles vão lutar e eles vão se apegar com Deus e eles não vão se deixar arrastar pela corrupção, pois é exatamente o contrário que acontece. Logo depois do dilúvio,
As décadas, as eras vão passando e de repente a terra está cheia de pessoas outra vez. Quando você lê o capítulo 11 de Gênesis, você vê que o Senhor Deus precisa confundir as línguas para que os homens se espalhem sobre a face da terra, porque eles estavam contaminados e se contaminando uns aos outros e a corrupção já havia se espalhado outra vez. Mas quando do final do dilúvio, Deus falou e deu a sua promessa de que não mais destruiria toda a raça humana como havia acabado de fazer. E então ele começa novo projeto. Ele chama um homem chamado Abraão. E por meio de Abraão, ele forma uma nação. Ele forma uma nação e por meio dessa nação, ele começa um relacionamento diferenciado com pessoas na terra. Essa nação se torna monoteísta, conhece as verdades de Deus, tem experiências com Deus. E todos deveriam olhar para Israel e ver ali uma demonstração de como é que é o ser humano transformado, o ser humano no projeto inicial de Deus, o ser humano incorruptível. Mas Israel não deu conta disso. A nação se corrompia, tinha os mandamentos, tinha as leis, tinha as prescrições, sabia, entendia, mas não conseguia observar, não conseguia obedecer. E os anjos estavam fazendo o que esse tempo todo? Enquanto eu te falo rapidamente como é que foi acontecendo. Os anjos estavam assistindo. Os anjos estavam vendo. Nossa, aquele negócio começou lá no Éden. Era para ser uma espécie, de fato, a semelhança dele. Deu problema. Deu problema. Houve a queda. O que será que vai acontecer agora? Houve a queda. Ele simplesmente pode acabar com tudo. Ele pode abortar o plano. Mas ele se volta para Satanás, ali representado pela serpente, e ele fala uma coisa que os anjos ouviram. E ele diz assim: a semente da mulher vai esmagar a tua cabeça. Tu vai ferir o calcanhar da semente da mulher, mas a semente da mulher vai esmagar a tua cabeça. E depois de todas as sentenças que ele pronunciou, ele imola um cordeiro, ele sacrifica um animal, e ele arranca a pele daquele animal, e com a pele daquele animal, ele prepara vestimentas para cobrir a nudez de Adão e a nudez de Eva. Tudo aquilo era simbologia da pessoa de Jesus Cristo. A semente da mulher, que o próprio Pai está mencionando ali em Gênesis 3,15, era a redenção por meio de Cristo Jesus. Quando ele sacrifica o animal e a pele do animal se torna a cobertura da vergonha do homem caído, aquilo também era uma figura da pessoa e do ministério de Jesus Cristo. E os anjos estão observando. Então ele não vai desistir. Então não está tudo acabado. Então esse teste que foi colocado aqui no Éden não colocou tudo a perder, não acabou tudo, não. Aí os anjos foram observando como que os homens foram enchendo a terra, e quando eles viram o que Deus fez no dilúvio, talvez eles possam ter pensado: agora realmente ele reconheceu, não vai chegar ao que ele gostaria. Aquilo que era o projeto original, na dispensação da inocência, um homem totalmente puro. Adão e Eva antes da queda, totalmente puro, a inocência ali estabelecida no DNA deles, pureza total, não perfeição, mas pureza total. E eles olham, aquilo é irreversível, o estrago foi irreversível. O estrago é incorrigível. O que aconteceu lá no Éden, está se percebendo aí, ó. A coisa vai se agravando, ela não recua, ela avança. O processo da corrupção não retrocede, ele só avança. O homem não está cada vez menos violento, ele está cada vez mais violento. A humanidade não está cada vez menos mentirosa, ela está cada vez mais mentirosa. A humanidade não está cada vez menos desrespeitosa, ela está cada vez mais desrespeitosa. Parece que o que aconteceu lá no Éden acionou uma válvula que não tem retorno, a coisa não se reverte. Não reverte, não volta atrás, ela só anda para frente nesse processo de deterioração. Mas ele continua insistindo na mensagem. Os anjos estão ao longo dos séculos observando. Ele levanta um e manda anunciar a plenos pulmões: nascerá um que ocupará o trono de Davi, e ele será rei eterno, e nenhum outro rei ocupará o seu trono. Mas ele está vendo que Israel não corresponde, ele está vendo que a humanidade não corresponde, mas ele manda levantar os profetas, e vem um e diz: nascerá um menino,
um menino nascerá de uma virgem. Mas como? A coisa está tão grave aqui, que Israel está na iminência de ser levado cativo para a Babilônia, porque não entra a palavra, porque o temor de Deus no coração deles acabou. Se eles que são a nação de Deus estão assim, que se dirá as outras? Mas ele continua batendo na mesma tecla. Ele manda levantar os profetas e ele coloca na boca dos profetas a mesma mensagem. Haverá um novo tempo, haverá um novo povo, haverá uma nova espécie, gente regenerada, novas criaturas, gente transformada, o Adão antes da queda. Isso vai voltar. Era, no final das contas, o teor, a síntese da mensagem que os profetas enviavam, porque foi para isso que Jesus Cristo veio e na cruz do Calvário executou o plano da redenção. Foi para criar essa nova espécie, que no final das contas é a espécie do sonho original na mente de Deus, quando fez Adão e Eva no Jardim do Éden. Uma espécie pura, incorruptível, que vivesse para a glória do Criador, em quem o Criador se tivesse prazer, tivesse alegria. O apóstolo Pedro está conversando com a igreja diante dele agora e dizendo, os anjos estão observando a igreja agora. Eles observaram lá no Éden, no Jardim do Éden, Adão e Eva. Eles viram que ali a coisa entrou num processo de desvio de conduta, desvio de curso. Eles foram acompanhando, eles testemunharam a geração antediluviana. Eles viram como que aquele povo foi se tornando cada vez mais agressivo, imoral, violento. Como que foram se tornando perigosos uns para os outros. Deus não criou o homem para matar o homem. Deus não criou o homem para trapacear com o homem. Deus não criou o homem para perturbar a vida do próprio homem. Deus criou a espécie humana para viver na terra em paz, porque Deus é Deus de paz. Deus tem os maiores e melhores valores e virtudes que você puder imaginar, na potência máxima do que se possa imaginar. E Ele nos fez a sua imagem conforme a sua semelhança, era para nós sermos parecidos com Ele. O nosso jeitinho de ser era para ser parecido com o jeitinho de ser do nosso Pai. Não é assim? Quando nós geramos nossos filhos. Deus não é ladrão, mas muitos feitos à imagem e semelhança de Deus se tornaram ladrões. Deus não é violento, mas muitos feitos à imagem e semelhança de Deus se tornaram violentos. E os anjos foram vendo as gerações se sucederem na face da terra, e as coisas estavam se agravando, caminhando para um sentido oposto àquele que Deus estava mandando confirmar nas mensagens proféticas. Vem o Senhor Jesus, executa o plano da redenção. Os anjos estão vendo, enquanto o mestre está de pé nas ruas das cidades, e ele está estendendo as mãos e curando os doentes, todos o adoram, todos o amam, todos querem ficar perto dele. Ele está ali ressuscitando os mortos, e então aqueles que recebem de volta os seus mortos ressuscitados, estão ali maravilhados com Jesus e querendo ficar perto dele. Eles estão ali vendo quando Jesus oferece comida gratuita para aquela multidão de pessoas, e todos ficam ali encantados pela solicitude de Cristo. Eles nem pediram aquele milagre, mas Jesus tomou a iniciativa e os alimentou de graça. Eles gostaram bastante daquela refeição, gostaram bastante, tanto é que daí a poucos dias estavam atrás de Jesus de novo, porque queriam outra vez aquela provisão. Quando ele estava na terra, atendendo às necessidades das pessoas, ele cativava as pessoas, porque elas pareciam encantadas por ele. Alguém, quando visse aquilo, diria assim, nossa, mesmo que se cumpra o que ele falou, e ele vá ser morto em Jerusalém, e ele retorne às mansões celestiais, olha que batalhão de seguidores ele tem. Ele vai deixar aqui uma quantidade de gente para segui-lo. Mas muitos, uma parcela imensa daqueles seguidores, não seguiam por amá-lo, por identificá-lo como verdadeiramente filho de Deus, e sim pelos seus próprios interesses. Tanto é que os que estavam diante da varanda de Pilatos foram estes, muitos ali, os mesmos que estiveram andando atrás dele, observando os seus milagres, buscando os seus milagres. E agora, diante da pergunta de Pilatos, eles respondem gritando, crucifica-o, crucifica-o. Muitos estavam ali ao pé da cruz, vendo ele agonizar e imaginando, então é isso, então é isso. Ele era só um homem mesmo, está vendo?
Engraçado, parecia realmente que era mais do que homem, porque ele curou paralítico de nascença, cego de nascença, ele tirou legião de demônio de pessoas, ele ressuscitou morto. Parecia que ele era mais do que homem, mas aí, ele está morrendo. Ele está seminu, ele está todo retalhado, portanto que ele apanhou, ele tem sangue escorrendo na sua face por conta de uma coroa de espinhos, ele está subjugado. Olha que imagem, olha que figura de uma pessoa fragilizada, de um ser humano. Ele é apenas um ser humano, olha lá, a vida está se esvaindo do corpo dele. Então, a gente até chegou a pensar que ele fosse mais do que mero homem, mas ele é só homem, ela vai morrer, e morreu. E eles acreditaram que Jesus Cristo era só isso, um homem que morre. Não, Jesus Cristo é Deus eterno, que não morre. Ele só morreu porque ele se fez homem justamente para morrer, porque sendo Deus ele não morre, mas ele tinha que morrer para que nós pudéssemos ser salvos. Os anjos estão ali vendo, parece que até o ministério de Jesus Cristo, tão poderoso e poderosamente apresentado, não vai surtir o resultado que o Pai está século após século, confirmando pela boca dos apóstolos. Porque o Jesus Cristo está morrendo e todos o abandonam. Todos o abandonam. Só que depois desce o poderoso Espírito Santo sobre a igreja, reveste os apóstolos de poder. E então os apóstolos revestidos de poder continuam o ministério que Jesus Cristo havia iniciado. E as pessoas começam a ouvir. E acontece agora um processo surpreendente na face da terra. Surpreendente. Pedro fala disso pouco antes, nós já estudamos essa porção. Ele diz assim: é maravilhosa a fé que vocês têm, porque vocês não ouviram, mas creem nele. Vocês não ouviram, mas amam ele. Nós o vimos e cremos nele. Vocês não viram e creem tanto quanto nós que vimos, cremos. Pedro está dizendo, é maravilhosa a fé que vocês estão desenvolvendo. Porque vocês não o conheceram como nós, os apóstolos, o conhecemos. Andamos com ele 3 anos seguidos. E nós amamos e amamos e amamos ele. Mas nós o conhecemos, nós andamos com ele. Vocês não conheceram fisicamente, não andaram com eles, mas vocês o amam tanto quanto nós amamos. Então o que Pedro está dizendo? Está dizendo, ele está cumprindo agora aquilo que estava sendo prometido pelo Pai. Confirmado pela boca desse profeta, daquele, séculos após séculos, confirmando a mesma coisa. Aí Pedro está dizendo para aqueles cristãos a quem ele escreve, ele diz, os anjos, o tempo todo, estão observando a história da humanidade, acontecendo na face da terra. Aos olhos deles estava assim uma incógnita. Porque ele falou, desde o início, ele tem falado e rebatido essa tecla. Aquilo que foi programado lá no Éden, que lá não aconteceu por conta da queda, aquilo ainda vai acontecer. O homem vai ser aquilo para o qual ele foi criado. Ele vai ser para a glória do seu Criador. Ele vai ser uma criatura perfeita. Ele vai ser uma criatura limpa de qualquer malícia. Ele vai ser uma criatura livre de qualquer maledicência, livre de qualquer violência, livre de qualquer corrupção. O ser humano ainda vai ser aquilo que ele foi criado para ser. E que parece que é um projeto irrecuperável. O Pai estava sempre dizendo, vai acontecer, vai acontecer. Esse dia vai chegar. E Pedro está dizendo, o dia chegou. Eu e você vivemos nesse tempo da história em que esse processo está se revertendo. Pelo poder do Evangelho. Pelo poder do Evangelho de Jesus Cristo. E o que é o Evangelho de Jesus Cristo? É a biografia dele meramente? Não. O Evangelho de Jesus Cristo é a história do ministério terreno dele. E também são todas as verdades relacionadas ao reino de Deus, do qual Jesus Cristo é Rei e Senhor. O Evangelho é tudo que está revelado por Cristo e pelos apóstolos, que estava predito pelos profetas, mas não claramente explicado, e agora demonstrado por Cristo, e claramente explicado pelos apóstolos. E alguém dirá, que sorte os cristãos dos primeiros séculos tiveram. Tinham a oportunidade de sentar aos pés dos apóstolos e aprender com eles. Eu lhe digo, sem dúvida foi um grande privilégio.
mas a nós não foi tirada nenhuma honra. Nós temos diante de nós a oportunidade de idêntica intensidade, porque a mesma palavra, o mesmo Espírito, o mesmo projeto. Glória a Deus, eu e você recebemos o Evangelho. Nós ouvimos o Evangelho, nós temos ouvido o Evangelho, nós temos aprendido as verdades do reino de Deus. As excelências das virtudes que caracterizam o reino de Deus. Por que Jesus para no Sermão do Monte e ele descreve um comportamento totalmente contrário à cultura vigente? Porque ele está descrevendo o comportamento que é coerente com aqueles que pertencem ao reino de Deus. Por isso nós estamos numa sociedade onde as pessoas reagem conforme o estímulo. Não é assim? Bateu, levou. Não é assim? As pessoas reagem conforme o estímulo. Gritou comigo, o que eu faço? Eu grito também. Me ofendeu, como é que eu me sinto? Me sinto ofendido. Reage conforme o estímulo. Mas essa nova espécie, que é a igreja de Jesus Cristo, ela tem um vigor moral, ela tem um vigor ético que lhe permite corresponder ao estímulo de outra maneira. Por isso Jesus Cristo diz, se te ferir a um lado do rosto, você vai oferecer o outro lado do rosto. E aí a sociedade vai dizer, isso é loucura. Nós que conhecemos e andamos com Cristo, nós diremos, isso é como funciona no reino do meu Salvador. Eu estou ensaiando para ir para lá. Eu estou aprendendo a ter semelhança com aquele lugar. Ele está formando em mim a natureza que combina com aquele lugar. O reino eterno, onde o meu Senhor está preparando um lugar eterno para com Ele eu habitar. O apóstolo Pedro está dizendo, os anjos estavam o tempo todo observando o desenrolar da história da humanidade. E parecia que isso era uma coisa impossível, que se retomasse do ponto aonde parou, quando o homem caiu lá no Éden. Mas Pedro está dizendo, agora os anjos estão aprendendo. Quando eles observam a igreja, eles estão entendendo. Ah, então era isso. Era assim que a coisa ia acontecer. Vamos ver dois textos importantes para a nossa compreensão desse ponto. Carta de Paulo aos Efésios. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 2. Versículo de número 10. Efésios 2, 10. Encontramos? Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus. Para o quê, meus irmãos? As quais... Então, está, a meu ver, muito claro esse ensinamento do apóstolo Paulo. Ele diz assim, porque nós somos feitura sua. Sua de quem? De Deus o Pai. Quem nos fez? Deus o Pai. Nós somos feitura sua, criados em Cristo Jesus. Então, se eu ficasse só com feitura sua, eu poderia entender todo o conjunto da humanidade. Mas agora Paulo restringe. E ele diz assim, criados em Cristo Jesus. Isso já nos remete a quê? A conversão, a igreja, àqueles que foram criados em Cristo Jesus. Como é que eu posso me tornar uma pessoa criada em Cristo Jesus? Me convertendo a Cristo Jesus. Se eu não receber a Cristo Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, eu continuo sendo parte de uma humanidade que um dia realmente foi criada por Deus, mas eu não fui recriada em Cristo Jesus. É de onde parte o processo da volta ao projeto inicial, a experiência da conversão, a experiência do comprometimento com o Evangelho, que eu assumo com Cristo voluntariamente, conscientemente, e não assumo num dia, que é o dia que eu vou à frente receber a Cristo, e não honro apenas no dia que eu desço as águas do batismo, mas é um comprometimento que eu respeito e a Ele correspondo todos os dias da minha vida. Porque agora eu estou recebendo a vida de Cristo na minha vida. O resultado disso, Paulo diz, criado em Cristo Jesus para as boas obras.
as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Se nós usamos a expressão boas obras, pode parecer que estamos nos referindo à caridade. Não é isso que normalmente essa expressão faz pensar na nossa sociedade? Quando alguém fala de boas obras, está falando de quê? Generosidade com o próximo, caridade com o necessitado, estender a mão ao faminto, né? Tem tudo a ver, mas não é com essa intenção que Paulo está usando esta expressão nesse texto. Ele está usando essa expressão nesse texto para falar de conduta ética e moral. Ele está dizendo, sabe para o que Deus criou a espécie humana? Para as boas obras. Obras de qualidade, qualidade ética e moral. Então, aquilo que estava perdido por conta da queda, em Cristo Jesus, de novo gerados em Cristo Jesus, nós voltamos ao compromisso com as boas obras que Deus o Pai estabeleceu, para que nós andássemos nelas. Por favor, preste atenção nisso. Quando Deus criou o homem lá no Éden, foi para o homem andar nestas boas obras. Quando Ele criou a espécie humana, o que estava na mente do Pai? Que o homem de a pouco se corrompesse, e então o homem se tornasse no que se tornou, porque o que é a sociedade na Terra hoje? A Terra hoje é um lugar tranquilo de viver ou é um lugar perigoso de viver? Você acha que é perigoso? Mas o que torna a Terra um lugar tão perigoso assim? Tem leão em tudo quanto é esquina? Tem onça? Tem jacaré em tudo quanto é esquina? O que nos oferece tanto perigo assim na Terra, gente? O próprio ser humano. O próprio ser humano. Deus não criou gente para fazer terror e colocar medo em gente. Não foi assim que estava na mente de Deus. Paulo está dizendo, quando Deus criou o homem lá no Éden, criou-o para as boas obras. E não podia ser diferente, porque Deus é perfeito em caráter, em moral, em ética, e nos fez a sua imagem e semelhança. Mas isso se perdeu na queda lá no Éden, e parecia irrecuperável. Mas Paulo diz, em Cristo Jesus, igreja, você foi gerada de novo. Agora você pode. Teu vizinho talvez não. Teu parente talvez ainda não. Teu companheiro de trabalho talvez ainda não. Então não cobre dele o que ele não pode oferecer. Mas cobre de você mesmo, igreja. Cobre de você mesmo, igreja. Olhe para você mesma, igreja. Você hoje tem um relacionamento com Cristo. Não dê tapinha nas suas próprias costas, concordando com atitudes incorretas da sua conduta. Olhe para você mesmo e entenda, você hoje vive a experiência da redenção. A experiência da redenção, ela é extremamente promissora. Eu vou ser essa nova criatura, eu preciso ser essa nova criatura, eu posso ser essa nova criatura, eu devo ser essa nova criatura. Pedro diz, os anjos estão aprendendo, entendendo o que estava na mente de Deus então. Por que Deus ficou o tempo todo confirmando através de apóstolos, de profetas, outros profetas, a sociedade se deteriorando cada vez mais, mas cada vez mais Deus insistindo na mesma mensagem? Nós vamos voltar para o projeto inicial, eu vou dar um coração de carne, eu vou tirar o coração de pedra, eu vos darei o Espírito Santo, vocês serão novas criaturas, e vocês estarão andando após mim, e vocês serão santos como eu sou santo. Século após século, milênio após milênio, a humanidade se tornando cada vez mais corrompida, mas Deus levantando o profeta e dizendo, esse dia vai chegar, vai ter gente pisando na terra, que vai ser transformada, regenerada, nova criatura. Sabe, aquela pureza moral que havia em Adão, aquilo é o meu ideal para a tua vida, tu vai voltar ao projeto inicial. Pelo poder do Evangelho. E qual é o poder do Evangelho? As meras letras? Não. A experiência, a vivência, o relacionamento com essa pessoa magnífica chamada Jesus Cristo. Nós fomos criados nele. Ele morreu para que nós pudéssemos nascer. Nós nascemos de novo. O velho Adão morre e uma nova criatura nasce quando eu me rendo a Cristo Jesus.
Agora Pedro está dizendo, você precisa corresponder à graça, naturalmente. É só você se deixar conduzir pela palavra e pelo Espírito de Cristo. Porque o Cristo, teu resgatador, teu redentor, teu remidor, Ele é o que aperfeiçoa a obra dele mesmo na tua vida. Pedro conversava com uma quantidade de pessoas que estavam perdendo tudo que eles possuíam por conta da perseguição aos cristãos do primeiro século. Mas Pedro não permitiu que eles se concentrassem no que eles estavam perdendo. Pedro diz, concentrem-se no que vocês precisam adquirir. Vocês precisam adquirir grandeza espiritual. Vocês precisam adquirir experiências com Deus, de ver que verdadeiramente está funcionando. O velho homem, o antigo você, está morto, sepultado, enterrado. Está mesmo. Você pode agir de outra forma, você pode reagir de outra forma. Os mesmos estímulos, respostas diferentes. As mesmas provocações, respostas diferentes. As mesmas armadilhas, atitudes diferentes. Hoje você pode. Porque já está em pleno vigor a nova lei, a nova fase do relacionamento de Deus com a humanidade. A igreja, a verdadeira igreja. E você sabe do que eu estou falando? Eu estou falando de um povo sensível à voz de Deus, um povo sensível à presença de Deus, um povo que está sendo libertado da sua própria arrogância, um povo que está sendo purificado, a sua fé genuína está sendo depurada, levada na fornalha da aflição, onde antigamente o indivíduo era tão explosivo que ele dizia, eu não engulo nada, eu não levo desaforo para casa. Agora está se tornando um cordeirinho, está aprendendo a ser ovelhinha de Jesus Cristo, está aprendendo a baixar a crista, a baixar a voz, a baixar a cabeça, está aprendendo a lutar, mas lutar mesmo, como um valente. Só que não com a sua arrogância, não com a sua ignorância, lutar com armas espirituais, empunhando a espada que é a palavra de Deus, colocando o escudo da fé, a oração incessante, fazendo e vivendo em aliança com Deus, aliança com o Espírito Santo, vivendo as mais variadas provocações, nos mais variados ambientes da sociedade, mas agindo como uma nova criatura e dando uma demonstração para essa sociedade do poder do Evangelho, porque o poder do Evangelho não é demonstrado quando uma pessoa sai da pobreza e vai para a riqueza. O poder do Evangelho é demonstrado quando a pessoa sai de um comportamento descontrolado, ignorante, arrogante, vaidoso, orgulhoso e se torna uma pessoa humilde e quebrantada diante do Todo-Poderoso. Se torna uma pessoa generosa com o seu próximo, se torna uma pessoa que agrega valor nos relacionamentos que ela possui, uma pessoa onde as outras podem errar com ela, mas ela não se permite errar com ninguém, porque ela sente que ela deve isso ao seu próximo, ela deve ao seu próximo o comportamento mais digno, mais honroso possível. Que lei é essa que agora prevalece na vida dessa pessoa? É o poder do Evangelho. Pedro está conversando com aqueles cristãos e dizendo, os anjos estão observando vocês. Na medida que vocês vão prevalecendo contra aquilo que vocês eram lá atrás, e vocês estão sendo purificados, olha isso, vocês estão sendo purificados. Ah, maravilha, então estão saindo os vícios? Sim, mas não só os vícios. Estão saindo as ignorâncias, as grosserias, está saindo a mentira, está saindo a desonestidade, está saindo tudo. Tudo que desonra alguém que é feito à imagem e semelhança de Deus, está saindo. Você está sendo lavado, você está sendo purificado, você está sendo transformado. Então era desse jeito que ele ia desfazer o processo da corrupção. É desse jeito que ele ia reverter o estrago que a corrupção fez no caráter humano. O caráter humano agora está voltando. Obviamente, ele só vai chegar à totalidade do que ele pode e deve ser quando chegarmos ao tempo da glorificação. Mas isso já está acontecendo nas nossas vidas. Nós já estamos atentos, amém, meus amados irmãos? Porque nos foi dada essa oportunidade de fazer parte do corpo de Cristo. O último texto que nós vamos ler aqui mesmo, na carta de Paulo aos Efésios, agora capítulo 3,
versos 8 ao 10, ele diz assim: a mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça, de anunciar entre os gentios, por meio do evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, ou inescrutáveis de Cristo. E demonstrar, eu vou ter que ler lá porque meu óculos está todo embaçado. E demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou. Verso 10. Para que agora seja manifestada por meio da igreja aos principados e potestades nas regiões celestes. Verso 11, por favor. Segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Olha que palavra mais clara está diante de nós. O apóstolo Paulo agora, no mesmo assunto, ele está conversando com os cristãos de Éfeso. E ele diz, para que agora, quando? Agora. Através de quem? Da igreja. Mesma coisa que Pedro está falando, Paulo está falando aos Efésios. Para que agora, por que não lá, quando Deus deu a lei a Moisés? Por que não lá, quando Deus levantou e ungiu Davi? Por que não lá, quando ele levantou e usou tão poderosamente os profetas? Porque ainda não era a plenitude dos tempos, porque ainda não era o tempo de Deus para isso acontecer. Porque ainda eram as fases da história em que Deus estava fazendo a coisa desenrolar, mas não havia chegado o tempo de esses fatos se tornarem realidade. E então Paulo está dizendo, agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades. Agora, através de quem? Da igreja. Quem é que vai conhecer a sabedoria de Deus demonstrada através da igreja? Os anjos. Aí você pensa, como assim? Os anjos não vivem ao lado de Deus? Os anjos não habitam os céus, os anjos não existem muito antes da humanidade existir. O que os anjos não sabem sobre Deus? Eles devem saber tudo, pois eles não vivem lá com Ele, na presença direta dEle. O apóstolo está dizendo aqui, Paulo aqui, Pedro lá, estão dizendo que o modus operandi de Deus não estava na compreensão dos anjos. Eles viam Deus prometer que havia a recuperação daquela pureza. Ele estava confirmando século após século isso. Mas os anjos ficavam, mas como? Aí quando foi dada a lei, eles pensaram, então é pela lei. Não, não era. Porque se fosse, teria sido. E não foi. Os anjos estavam o tempo todo pensando, mas como Deus vai conseguir esse processo de pegar uma pessoa totalmente desvirtuada no seu caráter, tirar todas aquelas imperfeições e fazer com que aquela pessoa tenha sentimentos mais nobres, com que aquele ser humano perca toda a crueldade, toda a malícia. Nossa, como que ele vai conseguir isso? Isso tinha que ser feito antes. Não deixa a pessoa se tornar maliciosa. Senhor, o Senhor vai usar fulano de tal na sua igreja um dia? Então presta atenção, pai, não perca a hora. Olha, o casal se uniu, o casal vai gestar. Esse bebê que está sendo gerado daqui a 30 anos vai ser um vaso na tua mão? Então protege, Deus, não deixa que se corrompa. Ai, não deixa que se contamine. Não deixa que aconteça nada que desvirtue, que transforme essa pessoa numa pessoa indesejável na sociedade. Só assim vai ser possível. Mas não, às vezes ele alcança a pessoa numa idade adulta, depois da pessoa já ter praticado tanta besteira, já ter se transformado num ser humano que aos olhos da sociedade é até irrecuperável. E aí alguém pensa assim, fulano o quê? Está onde? Na igreja? Fulano de tal é o quê? É crente? Converteu? O que todo mundo fala? Ah, você está de palhaçada. Fulano vai mudar? Não muda não, não muda nunca. É o que a sociedade diz. Às vezes o que a própria igreja diz. Quando vê alguém aparentemente irrecuperável, se convertendo, a pessoa diz, pode marcar no calendário, 2 meses. Não, 2 anos, é o máximo que vai aguentar. E está indo embora. Eu conheço. Nasceu torto, vai morrer torto. Não tem conserto, não. Já nasceu para ser o que é. Não presta e não vai prestar nunca. Todo mundo carimba como irrecuperável. O evangelho chega.
o evangelho chega. O evangelho é poderoso, irmãos. O evangelho alcança aquela pessoa. E onde não havia nenhuma esperança de transformação, o evangelho começa a trabalhar. A dureza daquela alma começa a se dissolver. A revolta represada, que fazia a pessoa ser tão irritante ou às vezes violenta, tudo aquilo vai sendo resolvido. O poderoso Espírito Santo vai tratando, ele vai tratando, ele vai ensinando a pessoa a perdoar. Perdão ao invés de revolta. Perdão é a resposta melhor para o passado do que a revolta. O Espírito e a palavra vão agindo. O Espírito e a palavra vão trabalhando. É como uma massa na mão do oleiro. Ele vai mexendo, até dar liga. Ele vai removendo aquelas impurezas que foram sendo adicionadas no convívio com fulano, com cicrano, com beltrano, na forma que foi criado, nos traumas que sofreu. As marcas pareciam irremovíveis, mas o evangelho chegou. O evangelho é o poder de Deus para transformar o que ninguém mais pode transformar, o ser humano. E a palavra de Deus diz, o apóstolo Paulo está dizendo aqui, mesmo os anjos ficavam por entender como? Talvez vai se mudar o exterior. O exterior talvez, mas o interior ninguém muda não, ninguém muda. Não é isso que muita gente diz? Não é isso que muita gente acredita? Ninguém muda. Muda do jeito que Deus faz, muda. Porque o velho homem simplesmente morre e nasce uma nova criatura. O apóstolo Paulo fala de si mesmo. Ele diz, o que antes eu achava que era lucro, eu hoje tenho uma outra leitura de tudo na minha vida e no mundo. Paulo dizia, a leitura que eu faço das coisas é outra, a avaliação que eu faço das coisas é outra. Antes o que eu achava que era riquíssimo em valor, hoje eu vejo como eu estava enganado. Aquilo não valia era nada. Paulo diz de si mesmo, as coisas que antes eu zombava delas, eu desprezava elas, eu rejeitava elas, hoje eu desejo elas na minha vida. Hoje eu acho que elas são as coisas mais valiosas que existem. O que é isso? Muda a visão de mundo. Muda tudo, a visão de mundo. Muda tudo. O evangelho muda tudo na nossa vida. O evangelho muda o nosso jeito de ver a vida, de ver o mundo, de ver as pessoas. É o poder de Deus na nossa vida. Paulo escreve aos Romanos capítulo 12, ele diz, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Como é que você entende isso aqui? Eu entendo isso aqui como uma coisa normal. O evangelho entrou. Como é que você entende isso aqui agora? Nossa, eu não acredito que um dia eu fiz isso. Eu tenho vergonha de contar que um dia eu fiz aquilo. O evangelho muda. É o poder de Deus para mudar o mundo. Porque se o mundo é perigoso por causa de pessoas que estão terrivelmente, descontroladas, o que vai mudar o mundo, gente? Quando as pessoas forem mudadas. Quando é que o mundo vai mudar? Quando as pessoas mudarem. E o que é que muda as pessoas? O evangelho. Que não é uma religião, é um relacionamento com uma pessoa. E é o compromisso com a ética de um reino. Então o apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo estão dizendo a mesma coisa. Aquilo que foi pregado pelos profetas lá atrás, aquilo que foi executado por Cristo lá atrás, aquilo que foi anunciado pelos apóstolos, está acontecendo na história da igreja. E eu te falo, onde que eu e você nos encaixamos nisso tudo? Nós nos encaixamos na era atual, a era da igreja. Se nós demos ao evangelho a mesma resposta que os ouvintes de Pedro deram, nós estamos na mesma dinâmica. Nós estamos no mesmo dia atual, o dia da igreja. Esse é o dia da história da igreja na face da terra. Esse dia já está durando mais de 2000 anos. Quanto mais ele vai durar, não sei. Mas glória a Deus, eu faço parte dessa história. A história da igreja, no dia da igreja. Mas os apóstolos não pregaram para mim. Os apóstolos já morreram.
Quando eu nasci não tinha mais um apóstolo na terra. Ainda assim, eles se foram, mas a mensagem deles é a mesma. É a mesma. Por que eu tenho a experiência que os ouvintes de Pedro tiveram? Porque a mensagem que os ouvintes de Pedro ouviram é a mesma que eu ouço hoje na minha vida. Por que hoje eu posso viver intensamente um compromisso e um relacionamento com Cristo? Do mesmo jeito que os apóstolos viveram. Eles viram Jesus e tocaram nele. Eu não vi e não toquei, mas ele é tão real para mim quanto foi para eles. Porque ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Toda a experiência da igreja está em cima da pessoa maravilhosa, maravilhosa, incomparável do nosso Senhor Jesus Cristo. Por que hoje nós podemos, meus queridos irmãos, deixar os anjos admirados de ver como que Deus resolveu o nosso problema? O meu problema era grave, eu não ia mudar, eu não ia ser outra pessoa, nunca. Só quem deu jeito em mim, está dando jeito em mim, é o Evangelho, a palavra e o Espírito de Deus. Alguém mais pode dizer a mesma coisa? Você está sendo transformado? Quem está transformando você? É a Quadrangular? Me ajude. São os seus pastores? Por favor. Quem é que está transformando você? O Evangelho. Que não é religião, é um relacionamento. Jesus está vivo na nossa vida. Fica de pé, nós vamos orar.